Eu acho que, como todo ser humano, você vai se tornando aquilo que você é com o passar do tempo. E eu sou a média do povo aqui do Amazonas, que tem a história normalmente vindo do interior do estado, em busca de oportunidades. A gente, olhando o perfil demográfico do nosso estado, percebe que foi modificando lentamente a quantidade de pessoas que tinha na capital e no interior. Você tinha uma quantidade, na década de 70, muito maior de pessoas vivendo no interior do estado, e a partir daí você tem quase que um êxodo rural, dessas pessoas retornando para Manaus em busca de oportunidade, até pelo incremento da Zona Franca de Manaus. E eu estou exatamente nessa mesma esteira, naquele momento, em busca de oportunidades aqui. Enfrentei as dificuldades que são típicas das pessoas que vêm do interior em busca dessas oportunidades. E é claramente, como na vida de todos, não foi nada fácil, muito pelo contrário. Aqui eu fui, pela ausência de políticas públicas que deem oportunidade a essas pessoas que vêm em busca de trabalho, em busca de oportunidade. Fui morar numa ocupação irregular durante muito tempo, foi lá que eu me assentei. Então, isso mexeu e mexe ainda com a minha vida, a ponto de me colocar na mesma condição de pessoas que hoje a gente enxerga passar por todo esse processo. E eu quis ser a pessoa, em toda a árvore genealógica da minha família, a, a, a ter acesso à universidade, a cursar a universidade. Graças a Deus a vida sorriu, eu consegui isso com muito esforço. E a partir daí deu-se um grande processo na minha vida. Também acredito, grande parte desse processo, as construções que foram acontecendo no meio da minha vida. Exemplo, quando eu formei família com a minha esposa, Simone, que vem de uma condição sociocultural bem distinta da minha. Você tem ali um conflito claro, não de camadas sociais. Aí você identifica claramente qual é a camada que você, não a que você está, mas a que você representa, aquilo que tu és. Eu comecei falando a respeito de tornar-se, com o passar do tempo, aquilo que tu és. Então eu sempre me enxerguei da mesma forma, como um cara típico do interior. Os traços que eu tenho revelam claramente aquilo que eu sou. A minha avó era uma indígena, o meu avô era um cearense que veio para cá no período como soldado da borracha, né? Trabalhando com extrativismo no momento mais pujante da exploração da borracha, do ciclo da borracha, do segundo ciclo da borracha. Então, eu trago esses traços claros de indígena, e não somente os traços, os hábitos. Os hábitos que eu tenho são os hábitos da maior parte do povo do interior. Por isso que eu brinco e falo, pô, eu sou amazonense raiz. Eu sou amazonense raiz, porque como do jeito que as pessoas do interior comem ainda hoje, graças a Deus tendo acesso a outros tipos de alimento, mas eu nunca, não me agrada. Eu prefiro aquilo que é muito, que é o paladar meio que nativo nosso. O comportamento da diversão, por exemplo. A diversão para mim qual é? Pescar, pescaria. Eu me divirto pescando. Então, eu me coloco não de maneira forçada, não de maneira pensada, mas como o amazonense típico. Por isso que eu digo, amazonense raiz, típico. É aquilo que eu sou. Isso tem feito com que, primeiro, eu tenha uma relação muito mais clara com as pessoas ao meu redor, tendo a consciência de quem eu sou, e também com o meio ambiente, sabendo aquilo que nós defendemos, aquilo que é bom para a gente. Olha que coisa mais injusta a gente vive aqui no estado do Amazonas. Nós somos o estado que mais preserva, nós somos o estado que mais manteve a sua mata nativa de pé. E isso tem trazido para a gente, ao passo de que gera
um grande ativo ambiental para todo mundo, mas para a gente eles tratam como que um grande santuário, fazendo com que a gente não tenha direitos elementares, como o de ir e vir. O que fizeram com a gente com relação ao acesso rodoviário ao longo dos últimos 50 anos é uma grande covardia com o Amazonas. Graças a Deus, graças ao trabalho de alguns senadores, em especial, eu digo alguns, mas foram dois, o senador Eduardo e do senador Omar, a gente começou a pavimentar, a repavimentar a BR-319. Isso é uma grande conquista para o povo aqui do Amazonas. Então, a gente sabe o que somos e aquilo que a gente pretende ser. A covardia maior com a nossa gente é vivermos em um local de inúmeras riquezas e potenciais, sendo abrigado por um povo pobre, sem oportunidade, com poucos recursos, quase que simplesmente sobrevivendo, ao invés de viver de uma maneira mais abundante. Isso é uma luta, não é um sonho, não é um devaneio de tentar melhorar a vida do nosso povo. Que a gente diz, é um povo sofrido, é um povo trabalhador. Tendo oportunidade, esse próprio povo poderá fazer um futuro que todos eles esperam, um futuro com mais prosperidade, um futuro com mais oportunidade e sim um futuro mais feliz. Você é um cara que fala muito de futuro, de oportunidades e futuro. O que você considera na sua vida que foi a sua virada de chave? O que aconteceu que você olhou naquele momento e falou bem assim, agora minha vida está mudando? Isso foi percebido não na minha vida, na vida da minha mãe. Quando a minha mãe foi alfabetizada tardiamente, e ali começou um movimento de conquistas familiares, a gente desde lá percebeu que o único caminho para pessoas que não têm uma nascença, vou dizer dessa forma, no que tenham uma nascença mais elitizada, possa conquistar através da educação. A minha família é uma família de professores. Nós somos professores em tudo manifestamos isso. Acredito que você percebe até pelo jeito que eu falo, que eu coloco as coisas. Se você entregar qualquer coisa para um professor fazer, ele poderá não fazer hoje, mas amanhã ele saberá direitinho como deve ser feito aquilo. Então, não existiu aquele instante, estou percebendo que a coisa modificou. Não teve esse momento. É um processo que foi sendo construído e foi construído sem vaidade, sem assodamento e, particularmente, quando eu olho para essa construção, eu vejo claramente que nós estamos ainda a viver o melhor dessa vida. É assim que eu me vejo. Você teve a oportunidade de, durante 1000 dias, trabalhar em prol das pessoas que mais precisam, ajudando a realizar sonhos que é o sonho da maioria dos brasileiros, que é o de ter uma casa própria, de ter uma moradia digna. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse trabalho que você realizou desses 1000 dias e principalmente dos desafios que você enfrentou para conseguir instituir políticas públicas ligadas à habitação. Pouca gente percebe um fator que deveria ser um fator elementar. Qual? Aonde tudo começa. Quando alguém vai constituir uma família e resolve a mulher buscar um companheiro e o homem buscar uma companheira, qual é a primeira coisa que ele pensa? Aonde a gente vai morar? Quem casa, quer casa. Então, é na casa, é na habitação que tudo se inicia. Então, pela ausência de habitação, pela essa ausência de oportunidade, se derivam uma série de problemas graves e crônicos sociais, como segurança pública, ou a falta da segurança pública, a saúde coletiva, ou a falta de uma saúde coletiva adequada, a segurança alimentar, ou ainda a falta da segurança alimentar. E tudo isso é derivado desse problema da moradia. Quando você falou para mim, você teve a oportunidade de ajudar as pessoas que mais precisam em 1000 dias. Não é isso. Nós tivemos a oportunidade de tratar um dos problemas mais graves de Manaus e do Amazonas, que é a ausência, a falta de habitação, ou a ausência e a falta de habitação
de qualidade. Manaus tem cerca de 53, talvez 55 mil, em números atualizados, moradias em área de risco. O que significa dizer? Sempre que chega o período das chuvas, a possibilidade de termos calamidades, deslizamentos, vítimas fatais envolvidas nisso é muito grande. A gente, nas primeiras levas do programa Minha Casa Minha Vida, retiramos algumas dessas pessoas e abrigamos algumas, inclusive, que já foram vítimas de episódios semelhantes. Porém, nós temos um trabalho muito maior a ser feito como sociedade, que é retirar a maior parte dessas famílias que estão com seus entes sob risco. Nós temos uma quantidade gigantesca em Manaus de mãezinhas solos que estão à espera de um lampejo, de uma luz para o futuro dos seus filhos. E isso parte através de onde? De uma habitação, de um local. Eu visitei muitas famílias, que eu digo família porque é a mãezinha que, via de regra, quando tem alguém na composição familiar, tem algum PCD, via de regra foi abandonada, mora não é nem um kitnet mesmo, é um quartinho, é um quarto, que é 3x3, 4x4, amontoando os filhos em busca de uma oportunidade de moradia. Essas pessoas precisam ser vistas, enxergadas e ajudadas. Então, eu fico insistindo nessa pauta de gerar oportunidade, porque eu sei que precisamos gerar. Ocupações irregulares, que alguns chamam de invasões de terras privadas e públicas. Esse é um grande tema que precisa ser abordado, porque ao passo que eu tenho um direito constitucional, que é o direito à propriedade, e isso em qualquer sociedade democrática é um direito que precisa ser preservado. Imagina alguém que trabalhou a vida inteira para adquirir um terreno que vai ser utilizado como herança para si, para os filhos e tal. E alguém toma posse daquele local. Então, o direito à propriedade é um dos requisitos fundamentais de uma sociedade democrática. Porém, nós temos também o direito à moradia. Então, são pessoas que estão desesperadas, não conseguem pagar um aluguel. Manaus tem um dos aluguéis mais altos da federação, e que pretendem, querem de uma forma ou de outra, abrigar os seus filhos. Então, nós criamos um programa de doação, de destinação de lotes urbanos. Eu digo urbanos porque não é apenas entregar uma terra no meio do nada, é entregar essas terras já em um ambiente que já ofereça, que já oferte abastecimento de água, abastecimento de luz elétrica, esgoto sanitário, para não continuarmos trazendo prejuízo aos nossos mananciais e ao meio ambiente. Então, os 1000 dias foram para enfrentar um problema que é latente, urgente, porém crônico. Acredito que a gente avançou, não o que eu particularmente esperava avançar, porque você imagina, né, nós temos um déficit em Manaus de cerca de 120 mil, 125 mil pessoas. Eu deixei, quando saí da secretaria, já enquadrado cerca de 5 mil unidades habitacionais, o que não representa nem 4% de toda a necessidade de Manaus. Então, há um trabalho muito árduo, há uma missão muito grande a ser feita. Eu enxergo como algo prioritário, porque, como falei anteriormente, é onde tudo se inicia, é onde tudo começa, e o que não falta da minha parte é a motivação para encarar esse problema. Você falou no início, né, que a casa ela é o início de tudo. Por que você escolheu essa bandeira para abraçar essa causa e lutar por ela? Eu acho que alguns que têm uma visão mais religiosa pode imaginar que Deus entregou isso para mim. Eu particularmente acredito que isso, porque foi me mostrando, fez eu ter experiências ao longo da minha vida que acabaram ajudando a compreender esse tema. Outros podem dizer que foi o próprio universo conspirando em favor disso.
O fato é que eu fui mais dragado para dentro dessa pauta do que eu voluntariamente a tenha escolhido. E só que quando essas coisas acontecem, você imagina, nós temos casos de grandes jogadores de futebol que estavam em outra atividade, no dia em que bateu uma bola no pé, cara habilidoso, como é que ele faz bem aquilo? E como tivemos em outras áreas, às vezes, ao invés de nós tentarmos nos tornar aquilo que nós queremos ser, o universo, Deus, ou queira você, de acordo com aquilo como você percebe, sua cosmologia queira falar, acaba se tornando aquilo que você foi constituído para ser. Quando você fala, aliás, pela sua trajetória, pela sua experiência, você, como você falou, você foi dragado para trabalhar a habitação, mas também foi dragado para trabalhar a política. Por que a política e não seguir um ramo empresarial ou a educação física, que é a sua formação, a teologia? O que te move a estar na política hoje? É você sair do centro, do epicentro do universo. O que é que deveria ser uma sociedade? A sociedade deveria ser um organismo ativo, vivo, dinâmico, aonde cada um dos seus membros, dentro das suas competências, dentro das suas qualidades, se doa em favor daquilo que a sociedade precisa. É assim que se define as profissões. Cada um, dentro daquilo que melhor faz, sobressai-se e tem um local de destaque para servir a sociedade. Então, eu percebi, com o passar do tempo, tornando-me aquilo que hoje mesmo que ainda em construção eu me enxergue, eu acabei percebendo que a maneira como eu posso ser útil para a sociedade é desenvolvendo políticas públicas de maneira séria, diligente e, em especial, atendendo a essa demanda que, em minha avaliação, é a mais urgente para o estado do Amazonas. Em pouco tempo, nós nos tornamos a cidade mais relevante no eixo habitacional no país, porque aqui desenvolvemos dentro de uma secretaria que não existia, criada do zero, desenvolvemos um dos maiores programas de regularização fundiária do norte do país, que é o programa Cidade Legal. Entregamos cerca de 15 mil registros de imóveis e tornamos isso também. O que é que tu falou, Fernando? Manaus Legal. Falei o quê? Cidade Legal. O programa Manaus Legal. E também tornamos um programa de reforma, de melhorias domiciliares, chamado Casa Manauara, uma referência para outras capitais, para outros estados. Ao longo do período dos 1000 dias em que eu estava à frente da secretaria, o que não faltaram foi consultas de outros secretários de habitação, de capital, sobre como era desenvolvido o programa em outras cidades grandes, e a gente, com o sentimento republicano que temos, não tivemos problema nenhum em mandar essa lei, essa minuta de lei para outras cidades fazerem. Então o programa Casa Manauara é uma grande referência para o país, porque a gente conseguiu, com muita habilidade, com muita destreza, entregar aquelas pessoas que iniciaram sua habitação, mas não tiveram condições de finalizar, uma habitação finalizada, digna e decente, e esta talvez seja uma das coisas que mais me motiva a ser candidato a deputado federal, a ser deputado federal. Conseguir recursos para incrementar, aumentar, desenvolver esse programa tão necessário aqui para Manaus. E para o Amazonas, aquilo que nós fizemos aqui em Manaus precisa ser replicado também no interior do estado. E acho que é possível a gente fazer isso. A gente, às vezes, eu digo a gente como sociedade, acaba desperdiçando tantos recursos em coisas que não são prioritárias. Eu, porém, acho que a casa é onde tudo começa. Casa e habitação é prioritária. A gente precisa destinar e alocar recursos para que esse programa de levar dignidade ao cidadão através de uma moradia digna seja levado mais a sério e a gente consiga alcançar
a maior quantidade de pessoas. O programa de destinação de lotes, que ainda não foi incrementado, não foi finalizado, porém, ao sair da secretaria, nós deixamos tanto os recursos empenhados dentro do Ministério da Defesa, como o local onde irá ser abrigado esse programa, que nós chamamos do primeiro bairro planejado dessa nova gestão. Depende apenas da nova gestão, do novo secretário que me sucedeu, do novo prefeito que assumiu, de tocar e entregar. Mas ele é solução para essas ocupações irregulares, porque ele vai entregar essa alternativa de dar um terreno para quem precisa iniciar a vida, construir uma casa decente, digna, e um lar que possa dizer, aqui é a minha casa, meu lar, eu posso chamar de meu. Você acredita que o fato de você conhecer, de ter percorrido esse caminho de apresentação de projetos, de conquista de recursos, foi o que lhe fez sair da zona de conforto, digamos assim, de secretário de habitação para candidato a deputado federal? Não existe um excelente secretário que trabalhe sem recursos. O que faz com que a política pública seja eficiente e que resolva os grandes problemas da sociedade, é a estrutura financeira, a capacidade de entregar. Então, eu senti dificuldade ao longo desse período financeira de ter mais recursos disponíveis. E o fato de buscar uma cadeira de deputado federal é a tentativa, de desenvolver políticas públicas que levem em consideração a regionalidade aqui do Amazonas, porque aqui é diferente do resto do país. A gente, pela própria extensão territorial, pela dificuldade de logística, e tanto dos grandes centros, como também a grande dificuldade da capital chegar até o interior do estado do Amazonas, precisa ter políticas públicas muito bem direcionadas, voltadas e a justa medida daquilo que a gente precisa. Então, desenvolver políticas públicas que levem em consideração essa regionalidade e também suprir com a quantidade necessária de recursos os eixos habitacionais, os eixos de políticas habitacionais que precisam ser colocados e priorizados. Para a gente finalizar, o que ninguém vê quando o Jesus Alves está fora dos holofotes, está fora das câmeras? O que as pessoas não enxergam, que não veem do dia a dia do Jesus Alves? Eu preciso corrigir algumas coisas na minha vida pessoal também. Eu tenho um grande desejo de realizar coisas e sou obstinado a realizar essas coisas. A minha rotina diária é uma rotina onde acordo muito cedo, cedo já estou no trabalho e volto quase no final do dia. E o que ninguém vê é o meu esforço, essa dedicação de tornar sonhos em casas, de tornar essa possibilidade que alguns enxergavam tão distante em uma realidade, em uma virada de chave. Isso não se faz apenas com o desejo, se faz com muita vontade, com muita determinação. O que talvez muitas pessoas não vejam é esse grande esforço, essa grande energia física que nós tivemos que demandar nos últimos anos para poder ter o resultado que temos agora. Talvez não seja o grande resultado que a gente esperava ou espere ter, mas já é um direcionamento, já é uma orientação, já é o caminho para um futuro melhor aqui para o nosso estado e para os nossos cidadãos. E aí, então, eu pediria que o senhor deixasse uma mensagem final para as pessoas que hoje depositam os seus sonhos na sua pessoa. Primeiro que eu trabalho para realizar, para entregar. Eu trabalho para transformar esses desejos, esses sonhos, em casas, em realidades palpáveis. Tenho tido, ao longo de todo esse tempo, muitos companheiros que têm
ajudado a realizar esses sonhos. A minha palavra final é: não deixe de acreditar, e a minha palavra final é que apoie, é que busque saber quem são as pessoas que têm interesses genuínos, verdadeiros e sinceros. E eu posso... É muito difícil dar um bom testemunho sobre si, mas o que eu posso garantir para vocês é que a minha história de vida dá um bom testemunho daquilo que eu quero fazer e daquilo que eu sou. E eu não vou deixar de acreditar, eu não vou deixar de lutar por aquilo que eu acredito ser mais do que uma bandeira, uma missão de vida: levar prosperidade, levar dignidade através da casa própria, através de moradia digna, de moradia segura, a levar através dessa grande realização de sonho, que é ter um lar, que é ter uma casa.